Convido então a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 7. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 7. Nós vamos ler até o verso 14, tá? Nós vamos fazer a leitura do versículo 7 ao versículo 14, mas não vamos meditar, não vou expor todo ele hoje. Nós vamos ler todo ele, a passagem, mas vamos meditar apenas até o versículo 11. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. Vamos orar. Pai, nós, nesse momento, Senhor Deus, diante da nossa necessidade, diante da nossa total limitação, nós clamamos ao Senhor, Santo Espírito, que abra o nosso entendimento, que nos leve a compreender a palavra do Senhor, que traga-nos, Senhor Deus, a Tua palavra ao nosso entendimento e que esta, de fato, faça morada, conduzindo-nos a uma comunhão maior com o Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que ilumine a minha mente na exposição da Tua palavra, de maneira que o meditar do coração, as palavras dos meus lábios sejam agradáveis diante do Senhor, que é a nossa força, a nossa rocha, soberano Deus, sobre todo o céu e sobre toda a terra. E que a Tua igreja seja, Senhor Deus, alimentada e fortalecida, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridas, como eu disse, nós temos todo esse trecho e eu entendo que toda essa passagem ela está mais interligada, mas não vou fazê-la toda hoje, vamos apenas do versículo 7 ao versículo de número 11. Lembrando que nós estamos no momento do Sermão do Monte que aparentemente, segundo alguns estudiosos, o Senhor Jesus começa a falar de forma diferente. Porém, o que nós entendemos é que de forma nenhuma o Senhor Jesus Cristo pode vir a estar ensinando o seu povo com um sermão e fazendo com que de repente no meio do seu sermão ele mude o seu raciocínio, ele mude o seu ensino, ele comece a trazer outras coisas, né? É como se eu, ao anunciar ou viesse pregar, totalmente trouxesse alguma coisa em cima da outra, algo diferente. Nós percebemos que no Sermão do Monte o Senhor Jesus Cristo, anunciando o povo as palavras de vida eterna, ele está trazendo um raciocínio lógico, ele está apresentando de fato aquilo que o povo precisava compreender para que pudessem viver verdadeiramente a palavra do Senhor. E uma das coisas que nós vimos e que ele clama ao povo, na verdade, ele ordena, é quando justamente no capítulo de número 7, ele inicia falando sobre o julgamento.
Lembra que nós falamos sobre essa questão do julgamento? Que nós, de fato, temos que tomar cuidado com o julgar ao próximo. Por quê? Porque nós também seremos julgados pelo Senhor, pois da medida com que nós julgarmos, da medida com que nós medirmos, o Senhor nos medirá também. E vimos isso claramente quando lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala no contexto da ceia do Senhor, anunciando a igreja em Coríntios, e nós vimos no domingo passado, que de fato, no momento da ceia, não só, mas o momento da ceia é o momento onde nós devemos refletir, fazer uma autoavaliação, de fato perceber onde temos falhado na presença do Senhor, arrependermos dos nossos pecados e então participarmos da ceia dignamente. Por quê? Porque se o Senhor encontrar em nós culpa, se o Senhor de fato vier julgar-nos, Ele nos disciplinará. E a disciplina que vem do Senhor pode ser algo de fato terrível para nós, como pessoas, pode ser enfermidade, pode ser qualquer coisa. Porém, aos seus filhos de fato, Ele faz porque ama, porque quer que os seus filhos arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para Ele. Então Ele anuncia isso, já no início do capítulo 7 nós vemos, de maneira que Ele exorta o povo a dizer, olha, façam isso, porém também lembre-se de que aquilo que vocês têm recebido, a palavra do Senhor, que vocês têm se alimentado dela, consigam fazer distinção de pessoas, para que vocês não lancem aos cães ou aos porcos o que é santo, o que é precioso, a santa palavra do Senhor. E assim então, eu compreendo que nesse momento agora, mais uma vez nós temos um título que, ao meu entender, não apresenta realmente aquilo que o Senhor deseja aqui, Talvez a sua Bíblia também apresente o título Jesus incita a orar. Eu acredito que sim, o Senhor Jesus está chamando aqui a algo acerca da oração, mas o propósito dele é para o crescimento em santificação. Porque o que Jesus está anunciando? Ele está dizendo, olha, cuidado, tenham cuidado para como vocês irão viver. E também tenham cuidado para com aquilo que vocês recebem, a quem vocês vão transmitir. E se vocês precisam de algo, se vocês entendem que necessitam crescer mais e mais na comunhão com o Senhor, precisam crescer mais e mais no relacionamento com Deus, aí então ele vai dizer o que é necessário fazer. Veja no versículo 7, ele diz, pedi. Aqui nós vamos encontrar 3 verbos, pedi, buscai e batei. Todos esses 3 verbos, no original grego, estão como o imperativo. É uma ordem. Todas essas 3 palavras não estão aqui como se fossem sugestão. É como uma ordem. Ele está dizendo, ele está ordenando, E essa ordem, ela não é algo que está relacionado com uma coisa que eu faço no passado, que eu já tenha feito, ou algo que eu venha a fazer. Ela está no presente. Então a palavra aqui deve ser entendida como hoje, como ele mesmo diz anteriormente, basta cada dia o seu mal, no Sermão do Monte, quando ele fala, olha, não preocupeis com o que vestir, com o que comer, nem com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Aqui ele usa uma palavra, um verbo que está num tempo presente, ele diz, hoje pedi, hoje buscai, hoje batei, como ordem. E esse pedir, aí aqui a gente pode perceber, parece que uma sequência, não é? Pedir,
e dar-se-vos-á. O pedir aqui, de fato, dá aquela ideia de, olha, clamem, supliquem, peça. Uma compreensão que nós temos que ter é que quem está pedindo, primeiro, deve pedir com humildade. Porque ninguém pede com arrogância. Já pensou você chegar a pedir com arrogância? Aquele pedido do tipo assim, arrogante. Imagina você entrar na presença de um presidente da Câmara, né? Porque a maior autoridade que nós temos aqui do governo seria o presidente da Câmara. E você vai chegar na presença dele com arrogância e vai lhe pedir algo. Se você está pedindo algo, primeiro é porque você reconhece que você tem uma necessidade. Se você tem uma necessidade e não consegue suprir a sua necessidade, então seja humilde para reconhecer que você tem necessidade e que alguém de fato poderá suprir a sua necessidade. Se você está pedindo para alguém que pode lhe trazer aquilo que você necessita. Humildade é algo que nós temos que apresentar diante do Senhor. E Lucas, quando ele escreve o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 18, Lucas 18, verso 10 a 13, ele vai contar aquele momento em que o fariseu e o publicano vão na presença do Senhor para orar. E o que eles fazem? Então, o fariseu diz, né, como se fosse fazendo um mau julgamento do publicano, o fariseu diz: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano. Né? Senhor, obrigado. Aquela falsa gratidão. Por quê? Porque ele está falando assim, nada mais da sua vaidade. Porém, o publicano, quando ora, ele não simplesmente faz como o fariseu, ele dá uma falsa gratidão, né? uma falsa questão de vaidade. Ele simplesmente pede, dizendo o quê? Senhor, sê propício para mim, pecador. A mim, pecador. O publicano, de fato, ele entende a sua necessidade, ele entende a sua miséria diante do Senhor, então ele clama ao Senhor, dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Eu sei que sou falho, eu sei que necessito. Senhor, atenda-me, pois sou pecador. E outra coisa que nós precisamos entender no momento que pedimos é pedir com fé. Porque o pedir pressupõe a questão da fé. Como eu vou pedir crendo que eu não vou receber? Como eu posso chegar na presença de Deus, clamar a Deus pensando, bom, eu vou pedir a Deus por quê? Porque na palavra de Deus, Deus diz que eu devo orar. Só que, como nós lemos, né, em 2 Crônicas, Acais poderia dizer, esse Deus, antes ele serviu o nosso povo, agora ele nos abandonou, né? Então vamos pedi-lo, mas sem esperar que isso resolva. Como nós podemos pensar que Deus é esse Deus de fato que não atenderá o nosso pedido? E quando nós entramos na presença do Senhor para clamar, para pedir, nós temos que ter convicção de que Ele é o Senhor Deus, que pode nos trazer e o único que pode fazer com que nós alcancemos aquilo que nós precisamos. É o único que pode nos dar aquilo que vai suprir a nossa necessidade. Não há nenhum outro. Devemos pedir com fé ao Senhor. E é interessante que, assim, o que nós vamos observar aqui é que todos esses três verbos, o pedir, o buscar, o bater, né? Mas principalmente esse pedir, ele está relacionado com aquela pessoa que pede e aquela pessoa que vai dar. Quem é que está pedindo? O filho. Quem é que vai dar? O Pai. No caso aqui, o Pai Celeste. Porém,
Normalmente, o que nós temos pedido ao Senhor? O que normalmente clamamos a Deus? Clamamos a Deus por bens materiais? Clamamos a Deus por prosperidade? O que nós temos pedido a Deus? O que muitas vezes nós temos clamado a Deus? Sucesso e vitória nas várias áreas da vida? O que nós muitas vezes temos pedido a Deus? Deus, abençoe a minha família, né? No sentido de, Senhor, abra portas de trabalho, dê sucesso, faça com que isso e aquilo outro, né, seja benéfico para o meu povo. O que normalmente nós buscamos ao Senhor? Por que, querido, eu digo isso? Porque em Tiago, capítulo 4, verso 1 a 4, vai lá comigo a palavra do Senhor, bem no finalzinho da Bíblia, depois ali do livro de Hebreus, Tiago, capítulo de número 4, verso 1 a 4. Veja o que Tiago diz na sua carta. Tiago, capítulo 4, verso de 1 a 4. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tem certos pedidos que Deus não é obrigado e nem tem o prazer de atender. Nós podemos pedir a Deus que nos abençoe com outro trabalho? Podemos. Nós podemos pedir a Deus que de fato tenha piedade e abençoe os nossos familiares? Podemos. Nós podemos pedir a Deus certas coisas assim? Podemos. Mas Deus não tem, segundo a sua palavra, obrigação de atender a esses pedidos. Não tem. Ele não tem. Quais são os pedidos que de fato o Senhor atende? Quais são os pedidos que nós podemos fazer certos de que o Senhor vai responder? Tiago mesmo vai dizer isso logo no início da carta, capítulo 1. Veja o que ele diz, capítulo 1, versículo de número 5 a 8. Ele diz, Tiago 1, 5 a 8, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Veja, aqui Tiago está dizendo que, de fato, aquilo que nós devemos pedir ao Senhor, que verdadeiramente o Senhor não deixará de nos dar, é tudo aquilo que nós precisamos para crescer em santidade com Ele, para sermos mais e mais parecidos com Cristo. Se falta sabedoria, peça a Deus. Se falta santidade, peça a Deus. Se falta amor para com o próximo, peça a Deus. Se falta perdão no coração, peça a Deus. Se falta desejo por conhecer e ler a palavra, peça a Deus.
Essas coisas Deus nunca deixará de nos dar. Essas coisas Deus na sua palavra diz que dará. Tiago diz, e peça a Deus a quem todos dá liberalmente e nada lhes improperá. Isso Deus vai nos dar. Por isso eu entendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, volte comigo então lá, Mateus capítulo 7, que o que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui de fato é um pedir, uma busca, um clamar para crescimento em santidade. Por quê? Porque ele aqui traz-nos a compreensão de que, primeiro, esse pedido é feito ao Pai Celeste. Nós vamos perceber isso na continuação do texto. E segundo, que aqui ele não está trazendo nada que esteja relacionado com bens materiais, satisfação de vida em prosperidade, sucesso, saúde, nada disso. Porque se fosse isso, os apóstolos não tinham sido os primeiros mártires. A igreja do Senhor Jesus Cristo se perdeu quando essa se tornou a igreja oficial do Império Romano, porque entrou poder e riqueza. Porque entrou ali o começo do declínio da igreja. Porque de fato deu à igreja como se fosse a instituição mais poderosa do império. Poder, riqueza, política, isso levou a igreja abaixo. Por quê? Porque não é isso que o Senhor nos promete nessa vida. E nem é isso que Ele tem prazer em nos dar. Na oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, Ele diz, dai-nos o caviar, dai-nos o presunto, dai-nos a peça de vitela mais macia de cada dia. Dai-nos o pão, alimento básico, necessário para a nossa existência. Porém, quando fala sobre buscares e servir ao Senhor, ele diz, santificado seja o teu nome. Ou seja, não que Deus se torne santo porque Ele não é, mas que nós santifiquemos o nome dEle com a nossa vida. Por isso, pedi. Se não for bastante, busque. Veja aí, buscai. A ideia de buscar é como se fosse assim, você faz um pedido a alguém, né? E agora vai à casa daquela pessoa buscar o que você pediu. Você pede e agora busca. A ideia é como se fosse uma sequência. Você pede e agora vai atrás para buscar. Você não espera trazer para você. Você não simplesmente cruza os braços e diz, já pedi. Você agora vai atrás. Parece que de fato aqui tem essa ideia, né, de você ir buscar o que quer. A imagem de alguém que muito ora a Deus pedindo, mas, por exemplo, pessoas que estão clamando a Deus e pedem a Deus que dê conhecimento bíblico. Deus, me dê mais conhecimento do Senhor. Mas não busca ler a Bíblia. Pessoa que está ali, Senhor, me dê mais amor ao próximo. Mas não busca conhecer o que é amor e praticar com o próximo. Senhor, me dê mais mansidão. Me torne uma pessoa mais mansa. Mas nos momentos de ira, explode. Simplesmente vai porque, eu não suporto, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Como eu posso, de fato, chegar na presença de Deus, pedir achando que, de fato, aquilo que Ele vai me trazer é algo que eu vou acordar pela manhã e dizer, pronto, agora eu sou. Não, eu vou buscar. E eu vou buscar no Senhor. E eu vou buscar de fato nele, clamando ele, Senhor, pedindo ele, e agora indo atrás, como? Lendo a palavra do Senhor, procurando viver paz entre os homens, procurando ser aquilo que Deus quer que eu seja. E se ainda assim não for suficiente, veja bem,
O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 5, verso 39, quando ele diz, aos homens, ele fala: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O Senhor Jesus está dizendo: olha, busque a palavra, busque as Escrituras. Por quê? Porque nelas vocês vão conhecer mais e mais acerca de mim, porque elas falam de mim, diz o Senhor Jesus. Como procurarmos, como pedir a Deus sermos mais santos, se nós não procuramos leitura bíblica, se nós não procuramos viver a vontade do Senhor? Ele diz: busque. Pedimos por coisas muitas vezes que nós esforçamos que nós não esforçamos para conseguir, como eu já disse. Em Deuteronômio capítulo número 4, verso 27 e 29, quando Deus fala que o povo seria tirado da terra prometida e levado por outros povos, e que iriam deixar o Senhor servindo aos deuses dos outros povos, o Senhor diz assim, lá em Deuteronômio 27, capítulo 4, verso 27 e 29, o Senhor diz a eles, de lá, Deuteronômio capítulo 4, verso 27 a 29, capítulo 4, verso 27 a 29, Deuteronômio 4, diz assim, de fato o Senhor fala que eles seriam levados, e ele diz, de lá buscarás o Senhor, teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. O Senhor disse a eles que eles seriam levados. O Senhor disse a eles que, de fato, eles estariam em outros povos. Isso foi o quê? Foi a disciplina do Senhor contra o povo. Devido à desobediência do povo, Deus os leva cativo. Mas lá, naquele momento em que o povo simplesmente está recebendo a disciplina de Deus, lá então, no fundo do poço, eles de fato voltariam-se para o Senhor. De lá buscarás ao Senhor, teu Deus. Mas como irá o encontrar? O acharás quando buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Em 2 Crônicas, capítulo número 5, presta atenção, eu vou ler 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Esse saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e a todo Judá e a Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Palavra do Senhor, isso está em 2 Crônicas, capítulo número 15, a partir do verso 1. E ainda diz: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e buscaram, foi por ele achado. Naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda a sorte de angústia. Mais uma vez, nós vemos a mão do Senhor pesando sobre o povo por conta de pecado. Mas no verso 14 diz: juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarim e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram,
e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. Veja que diferença. O abandono a Deus, o se livrar daquilo que é de Deus, o não querer viver segundo a vontade de Deus. O Senhor deixa o homem à sua própria sorte. Deus é o nosso Pai, que quer nos socorrer. Mas muitas vezes nós não queremos Deus. Nós não queremos o socorro de Deus. Nós não queremos a ajuda do nosso Deus e Pai. Nós não queremos que o nosso Deus e Pai esteja conosco. Nós queremos que simplesmente Ele nos deixe em paz. Como pode ter paz aquele que não está com o príncipe da paz? Não há paz. Há trevas, há angústia, há tristeza, há ressentimento. Porém, se humilhar e buscar de todo o coração, o achará. E se ainda assim for necessário, voltemos lá em Mateus, bata. A ideia aqui é de fato como aquela ilustração que eu fiz. Você pede a alguém algo emprestado e não espera que ele lhe traga, vai à casa dele buscar. Chegando lá, a porta está fechada, bata. Bata. Por quê? Porque você entende que necessita daquilo. Você pediu com humildade, vai em busca e agora vai bater. Em Lucas, capítulo 11, versos 5 a 8, nos mostra que, por meio da insistência, podemos receber o que necessitamos. Esses três verbos, então, como disse, estão no mesmo tempo verbal. Podemos, então, dizer, continuai pedindo, continuai batendo, continuai buscando. Todos os dias façamos isso. Por quê? Porque precisamos crescer no conhecimento do Senhor e na santidade com o nosso Deus, na comunhão com o nosso Senhor, entendendo que se nós nos distanciarmos dele, chega um ponto que ele de fato nos deixa a nossa própria sorte e coitado de nós. Se algo está de fato acontecendo conosco, não deixamos as coisas andar. Identifiquemos, observemos, falamos, alguma coisa está errada. E busquemos verdadeiramente ao Senhor. Em Romanos 12, versículo 12, Paulo diz, regozijai-vos na presença, na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Qual é a promessa que o Senhor Jesus Cristo faz aqui em Mateus capítulo 7? O que Ele promete-nos então aqui, diante desta busca, diante desse pedir? A promessa dele é que, de fato, se nós pedirmos, ele nos dará. Se nós buscarmos, nós acharemos. Se nós batermos, lhe será aberta a porta. E veja a relação que ele faz, vejam. Por quê? Pois qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Veja que é interessante que o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui de fato, em resumo, é mostrando que o Pai não dará ao Filho algo enganoso. Não vai dar um pedaço de pedra parecido com pão para que o Filho então coma. Pão, peixes, questões básicas, questões de necessidade, santidade, submissão, humilhação, tudo isso que é básico para nós da presença do Senhor. Aqui ele está dizendo, se um pai natural humano, que é mau, pode dar coisas boas, veja no versículo 11, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ou seja, se um pai mesmo ímpio, bruto, que pai que vai estar ali, o filho com fome, dizendo, pai, eu quero comer, e o pai vai brincar, toma terra, come, toma pedra, coma, pai, eu preciso de me alimentar, olha, toma essa folha, parece um peixe, come. Que pai brincaria com isso diante da necessidade do filho?
há muitos pais irresponsáveis que, de fato, quase que deixam os filhos, né, e vivem-se a sua vida. Mas, mesmo dentro desse contexto de sendo maus, e ainda assim os filhos conseguem de alguma forma suprir a sua necessidade, nosso Pai Celeste, veja aí a continuação do versículo 11, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mesmo que o homem, né, possa ser mau e não dar ao filho aquilo que ele precisa, nosso Deus, nosso Pai Celeste, nunca faria isso. Todavia, isso não significa que ele lhes dará sempre tudo quanto queremos. Aquilo que eu disse. Significa que ele dará aquilo que de fato não nos dará aquilo que é prejudicial. Concluindo então, e eu quero concluir com algumas leituras ainda, a compreensão que nós temos então não devemos julgar aos outros segundo os padrões do nosso coração, mas olhar para nós mesmos para não sermos julgados e disciplinados por Deus. E se queremos uma vida então uma vida santa e agradável a Deus, e a capacidade de viver segundo os seus decretos, pedi, buscai e batei. Romanos capítulo 8, verso de número 26 a 30. Eu quero finalizar hoje com algumas leituras, 3 leituras. Romanos 8, do verso 26 ao 30. Romanos capítulo 8, verso 26 a 30. Diz a palavra do Senhor: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós, de fato, não sabemos pedir corretamente. Mas louvado seja o Senhor, porque pela pessoa do seu Espírito Santo em nós, de fato, conhecendo o nosso coração, isso fica bem claro aí quando você lê novamente o verso 27. Conhecendo o nosso coração, ele de fato vai interceder por nós para que o Senhor, Deus e Pai, que de fato nos conheceu de antemão, nos predestinou, né, nos chamou, nos justificou e nos glorificou, né, e haveremos ainda de estar com Ele na glória, nos dê aquilo que nós precisamos para quê? Para que de fato possamos ser a imagem de seu Filho. É isto que a palavra do Senhor nos diz. Não é para que nós possamos ser as pessoas mais admiráveis na sociedade, para que nós sejamos a imagem do seu Filho. Hebreus capítulo 4, versículo de número 14 e 16. Mais um texto, Hebreus 4, 14 ao 16. Eu quero concluir esse sermão de hoje com algumas leituras. Essa é a segunda. Hebreus 4, verso 14 a 16. Diante dessa necessidade que temos diária de
buscar, de clamar, de querer, de desejar, de bater e implorar ao Senhor que nos dê crescimento em santidade. Ele diz: tendo, pois, a Jesus Cristo, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemo-nos firmes à sua confissão. A nossa confissão, perdão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para conosco em ocasião oportuna. Veja, a confiança de recebermos dele misericórdia, entrarmos na sua presença em fé. E por fim, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17, a oração que o próprio Senhor Jesus Cristo faz. João, capítulo de número 17, a partir do versículo 9. Nós vamos ler esse texto e assim vamos orar, finalizando então esse tempo. Diz a palavra do Senhor: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Santo Filho, Santo Espírito, louvado e exaltado seja o Senhor sobre todo o céu e sobre toda a terra. Nós entramos nesse momento na presença do Senhor mais uma vez em oração. Ao término, ó Deus, do sermão, da pregação da palavra do Senhor. E eu venho clamar ao Senhor, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós. Ensina-nos, Senhor Deus, a pedir, ensina-nos a buscar, ensina-nos a bater. Ensina-nos, Senhor Deus, a clamar por aquilo que é vontade do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a buscar aquilo que de fato nos edifica e nos faz sermos cada dia mais parecidos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Ensina-nos, Senhor Deus, e inclina o nosso coração
Inclina-nos, Senhor Deus, porque de fato, verdadeiramente precisamos do Senhor. Verdadeiramente precisamos do Teu Espírito em nós, convertendo o nosso coração, mostrando a nossa pecaminosidade, mostrando de fato as nossas falhas, mostrando, Senhor, a nossa idolatria, mostrando, Deus, o nosso pecado e nos levando ao arrependimento sincero e busca ao Senhor. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, de maneira a nos levar cada dia a uma vida em paz, em comunhão com o Senhor. Ensina-nos, porque nós não sabemos. E louvado seja o Senhor, porque nas nossas dificuldades, o Senhor mesmo intercede por nós. Porque o Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, como Cristo Pai, como Cristo Senhor e homem, que habita à direita do Pai, de fato conhece as nossas necessidades. E o Teu Santo Espírito sonda o nosso coração e sabe do que verdadeiramente nós precisamos. Louvado seja o Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, mais uma vez, que o Senhor nos traga, Senhor, essa alegria e tenha piedade de nós, no nome de Jesus. Amém.